Bom, vamos lá, terceiro ano, promessa é dívida. Estou aqui para apresentar um pouco melhor o capítulo 20, já que a gente teve um tempo muito curto. Eu separei o capítulo 20 em duas partes. Primeiro, a gente vai falar sobre conflitos e momentos de tensão e separatismo no continente europeu, para depois falar de África e América, tá? Então, preparei aqui uma apresentaçãozinha. Eu vou tentar ser o mais breve possível, fazer algumas sugestões de filmes e séries que vocês possam ver para absorver um pouco desse conteúdo, que é um conteúdo realmente bem específico e que se atualiza o tempo todo, né? Então a gente precisa estar renovando essa aula sistematicamente. Todo ano, basicamente, eu faço uma apresentação nova, porque realmente demanda esse tipo de cuidado, né? Bom, vou falar aqui então da questão do País Basco, da Catalunha, da Irlanda do Norte, tá aí, Irlanda do Norte, a Irlanda do Norte. Vou consertar o slide antes de enviar para vocês. Escócia e Crimeia, tá bom? Vamos partir para o primeiro. O País Basco. Bom, em todas os conflitos que a gente vai colocar aqui, em todas as questões de separatismo, vai ter um mapinha. Esse mapa eu até tirei do livro de vocês mesmo, para vocês estarem bastante acostumados. E no caso do País Basco, ele está majoritariamente, né, na Espanha. Os bascos estão, né, na Espanha. E no caso dos bascos, tem uma sigla muito importante que você precisa assimilar, que é o ETA, né? O ETA é um movimento para a Pátria Basca Livre. Os bascos, eles demandam autonomia, eles desejam e necessitam, né, na perspectiva deles, de uma autonomia maior em relação ao Estado espanhol. E por isso, durante muitos anos, o ETA, esse movimento, promoveu ataques, né, numa ótica de conflito para a liberdade da pátria basca, né? Então, desde 2006, no entanto, esse conflito ele está abafado pelo governo espanhol, né? Os bascos começaram um cessar-fogo em 2006 e a partir de 2011 nós temos uma trégua. Desde 2011 para cá a gente não tem movimentação de lideranças bascas para maior autonomia agora na Espanha, né? O que é diferente em relação à Catalunha, que também aparece nesse mapinha aí que eu coloquei e que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Sobre esse conflito, vale a pena você conferir essa série chamada Pátria. É uma série da HBO. A HBO tem produções que normalmente são curtas e que abordam temas bem interessantes do ponto de vista geográfico. Eu acho que já indiquei para vocês a série Chernobyl. Se não fiz, certamente vou fazer, porque temos em conteúdo de geografia fontes de energia, é um dos próximos capítulos, então eu vou falar dessa série obrigatoriamente com vocês. Mas a série Pátria, ela também é uma série curta e que aborda um pouco dessa temática do ETA, né, da Pátria Basca e Liberdade, tá bom? Vou partir para o próximo. Como eu falei, na Catalunha, a questão ainda está bem viva, ainda está bem pungente. É a região mais rica da Espanha, como eu coloquei ali, e de certa forma a região da Catalunha possui até certa autonomia, né? Tem certas instituições que respondem por essa área da Espanha. Contudo, ela demanda uma autonomia também, ela quer esse território, né, para chamar de seu, para constituir aí um Estado-nação. Eu já falei um pouquinho da Catalunha em sala de aula para vocês. Falei isso inclusive sobre o El Clássico, né, o jogo entre Barcelona e Real Madrid, que é um jogo que levanta não só uma rivalidade por serem dois dos times mais fortes, né, da Espanha, mas ressalta também uma rivalidade do ponto de vista geopolítico. Barcelona é uma cidade e o time, né, do Barcelona é da Catalunha, enquanto o Real Madrid é o time da capital do governo espanhol. Então você tem aqui um conflito geopolítico acontecendo, né? A bem da verdade é que lideranças catalãs, elas iniciaram um movimento de consulta popular em 2017, um referendo, e obviamente a população de maioria catalã, que se enxerga enquanto povo catalão e não povo espanhol, indicou, né, ela foi favorável, no caso,
a uma separação, uma independência da Catalunha em relação à Espanha. Obviamente, o governo espanhol não aceitou esse pleito, não aceitou essa movimentação, e houve até apoio internacional para que esse movimento fosse de fato, né, controlado. As tropas espanholas foram movidas para a região e lideranças desse movimento foram até presas, né? Então, uma série de protestos aconteceu após isso, né, em 2019, e hoje a gente ainda tem reflexos dessa tensão. A Catalunha tem uma bandeira própria, que é a bandeira que vocês estão vendo, né? Ela até aparece no escudo do Barcelona, por exemplo. Ela tem uma língua própria, ela tem símbolos próprios. Então, há um reforço, inclusive, da identidade catalã dentro da Catalunha, né? O catalão voltou a ser uma língua ensinada nas escolas e falada abertamente. As bandeiras da Catalunha, elas estão nos estabelecimentos comerciais, né? Então há realmente um sentimento ali de retorno dessa identidade, e que talvez mais para frente a gente possa ter novamente conflitos como a gente tem para alguns outros casos aqui, tá? Então, Catalunha e o País Basco são conflitos que estão associados à Espanha em específico, tá bom? Vou passar para o próximo. Irlanda do Norte. Bom, o conflito na Irlanda do Norte, ele é um conflito que envolve basicamente religião, tá? A Irlanda do Norte, ela é controlada pelo Reino Unido já há bastante tempo, e esse território, ele tem maioria protestante, tal qual o Reino Unido, né? O Reino Unido é um país que tem maioria religiosa protestante. Já o restante da Irlanda é católico, né? Então existe uma minoria na Irlanda do Norte que é católica. Então esse território, que fica, né, afastado da Grã-Bretanha, como vocês estão vendo ali no mapa, ele tem maioria protestante, favorável ao vínculo com o Reino Unido, e tem uma minoria que é católica, que obviamente enxerga que essa região deveria ser parte da Irlanda. Dentro dessa minoria católica, existiu durante muito tempo um IRA, e aí você não pode confundir com o ETA. O ETA a gente acabou de falar, é com relação ao País Basco. O IRA, no entanto, é com relação à Irlanda do Norte. É o Exército Republicano Irlandês. O evento mais famoso desse grupo, né, que é um grupo terrorista, né, era considerado basicamente um grupo terrorista. Um dos eventos mais marcantes é o Domingo Sangrento. E aí você não pode confundir esses fatos históricos, existiram outros domingos sangrentos, né? Mas aqui no caso, eu estou falando de um conflito que aconteceu e que matou em torno de 25 pessoas, né? Foi um movimento, aqui está uma imagem inclusive do evento, e eu sempre comento sobre uma banda chamada U2, né? Que é uma banda que talvez vocês conheçam, eu espero que sim. Ela tem uma música chamada Sunday Bloody Sunday, que fala sobre esse evento, né? Fala sobre esse momento. Eu aconselho você a escutar aí a música. Ela tem uma versão, inclusive, um ritmo de samba, né, de pagode, feita por um outro grupo brasileiro, mas é uma música que fala sobre um momento delicado, né, da Irlanda do Norte. Então acho que vale a pena você escutar 3 minutinhos. Está aqui o álbum, tá lá no Spotify, no YouTube, você vai conseguir achar isso com bastante facilidade, tá? Desde 98, o Acordo de Belfast, ele coloca mais autonomia para a região da Irlanda do Norte. Então, ela ainda é um território associado ao Reino Unido, mas ela possui mais autonomia, tem mais poder de decisão hoje. É um movimento que outros países eles vão ter também em relação ao Reino Unido com o passar do tempo. Tem um filme recente que até concorreu ao Oscar chamado de Belfast, e ele fala um pouquinho do movimento de tensão nessa cidade. Belfast é uma cidade, então vale a pena você conferir também. Um filme em preto e branco, mas bem recente, bem interessante de se ver. Fica aqui também a minha dica. Não botei aqui a capa do Belfast, dei mole, mas facilmente você consegue achar, tá? Bom, vamos para a Escócia. Bom, a Escócia também faz parte do Reino Unido.
E diferente do que aconteceu na Catalunha, houve aqui também um plebiscito, só que em vez da escolha por uma emancipação, a maior parte dos escoceses votou no plebiscito que já aconteceu por se manter no Reino Unido. Então, é um resultado diferente. A Inglaterra é acusada de dominar a Escócia por interesses, né, no petróleo do Mar do Norte, mas, como eu falei, né, houve um plebiscito em 2014, esse plebiscito votou pela permanência da Escócia no Reino Unido. Contudo, com o advento do Brexit, o que é o Brexit? É a saída do Reino Unido da União Europeia. Esse processo já aconteceu, hoje o Reino Unido não faz parte mais da União Europeia, contudo, a Escócia, dentro do Reino Unido, não foi favorável a essa saída. Ela queria se manter ainda dentro da União Europeia. Então, esse plebiscito que aconteceu em 2014, ele decidiu por uma situação, houve uma nova situação, que é o Brexit, e agora os contextos mudaram. Então, a primeira-ministra escocesa ela já encaminhou uma proposta e provavelmente teremos um plebiscito novo em 2023, no ano que vem, para decidir se a Escócia se mantém no Reino Unido. Então, essa questão do Brexit, ela reavivou esse sentimento aí da necessidade de uma separação, de uma autonomia desse território. Tá bom? Bom, vamos para o mais importante da atualidade, mais pungente, que é a relação na Crimeia. E aqui, cuidado, tá? Eu não estou falando da guerra entre Ucrânia e Rússia. Eu estou falando de uma ocupação que aconteceu na Crimeia antes desse processo acontecer. O processo que a gente está vendo até agora, né? Então, atenção aí. Eu não estou falando agora, nesse momento, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu estou falando de um momento anterior e que vai dar base para a guerra que está acontecendo agora, tá? Então, Crimeia. Crimeia é uma região estratégica, ela dá acesso ao Mar Negro e o Mar Negro tem grande quantidade de petróleo e gás natural. Qual é o bem bolado aqui? Qual é a questão toda? Essa região, ela pertence à Ucrânia, uma região administrativa da União Soviética. Então, lá em 1950, na União Soviética, a Crimeia ela foi estabelecida como uma área da Ucrânia. Pois bem, com o fim da União Soviética, vários territórios ganharam autonomia, né? Conseguiram suas independências e a Ucrânia foi um deles. Quando a Ucrânia consegue independência, obviamente a Crimeia, que está dentro dessa área administrativa, também vai conseguir essa autonomia e será parte então da Ucrânia. Bom, só esse movimento é um movimento que vai despertar um certo descontentamento dos russos, né? Da Rússia, por exemplo. Vale lembrar que boa parte do povo que está nessa região, ela é russa, tem um processo de russificação, a gente vai falar disso mais para frente também. Então, pois bem, essa independência da Ucrânia dá autonomia então da região da Crimeia para a Ucrânia, já que ela está dentro desse recorte territorial. Bom, anos depois que a Guerra Fria acabou, já em 2013, o governo ucraniano do período de 2013, o presidente ucraniano, ele era acusado de ter muita influência e muita proximidade com o presidente russo. Então, há uma influência russa na Ucrânia e isso é uma questão geopolítica. A Rússia ela tem toda uma rede de influências em países ex-soviéticos no entorno do seu país, do seu território, como um viés absolutamente geopolítico mesmo. Né? O controle de áreas, a boa relação, é uma questão importante para a autonomia, né, de qualquer país do mundo. Então, essa interferência russa na administração pública ucraniana fez com que o ex-presidente, né, ucraniano Viktor Yanukovych, anotei o nome aqui porque seria muito fácil de eu errar, né, ele foi tirado do poder. Né, então ele foi retirado do poder por essa acusação de influência e proximidade com o governo russo. Sobretudo por uma influência da Rússia em negociações da Ucrânia com a União Europeia. A bem da verdade, a Rússia acredita e defende que essa relação comercial entre Ucrânia e União Europeia enfraquece as relações entre a Ucrânia e a Rússia. Então é uma questão econômica também, né? Perpassa por isso. Bom, pois bem,
A população da Crimeia, que é de maioria russa, não gostou nada dessa queda do presidente ucraniano e enxerga essa queda desse presidente ucraniano como um golpe de Estado. Então, esse descontentamento da população da Crimeia, que é de maioria russa, é importante. A partir desse descontentamento, então, é feito um referendo. A população da Crimeia, a Crimeia deveria ser, de fato, ucraniana ou deveria ser independente e anexada ao território russo? Bom, a maioria dos habitantes, então, vota por uma desassociação com a Ucrânia e associação com a Rússia. Obviamente, assim como aconteceu com o caso da Catalunha, que a gente acabou de falar, a comunidade internacional vai ser absolutamente contra esse movimento, né, de emancipação territorial, de autonomia desse território em relação à Ucrânia. Mas, obviamente, o governo russo vai entender esse movimento como uma escolha popular e vai então mover tropas para a região, ocupando então a região da Crimeia, e agora a região da Crimeia então passa a pertencer aí, passa a estar associada pelo menos ao governo russo, tá? Esse movimento de tensão vai culminar meses depois, né? Acho que não chegou nem a ser um ano depois, com o início de um movimento, né, de maior tensão, escalonada de tensão entre esses dois países, e neste momento nós ainda temos questões associadas a uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tá bom? Então, esse foi um panorama geral, espero ter sido o mais breve possível. Vou terminar aqui os slides falando sobre África e Américas, e aí eu posto logo em seguida, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.